Se alguém me perguntasse há 10 anos atrás que eu estaria aqui contando minha história e que o mais importante dessa história é a minha história de superação em vários aspectos, seja da minha aposentadoria ou a revolução que aconteceu na minha vida devido aos meus problemas de saúde, nem eu mesma acreditaria. A minha vida de cientista, enquanto uma pessoa que esteve ali no meio de muitos doutores, publicando, fazendo trabalhos, e de repente uma revolução aconteceu e eu tive que dar uma guinada de 360 graus e começar tudo de novo. Eu tenho que contar para vocês um pouquinho da minha trajetória para que você possa entender. Tudo começou com meus pais, né? Eu venho de uma família de 9 irmãos, eu sou única filha, meus pais muito simples e lá estava eu no meio desses 9 irmãos e ali mesmo eu já descobri que a minha carreira, que o meu mundo tinha que ser da investigação, que tinha que ser aquilo em que eu tinha que descobrir coisas. Bom, para isso não foi diferente, eu tinha que estudar. Era a única maneira que eu tinha de escapar do trabalho pesado, porque eu não me lembro de nenhuma história, de nenhum pedaço das muitas idades que eu tive sem trabalhar. E trabalho duro, trabalho pesado. Para poder escapar disso, eu lançava a mão dos estudos. Eu tinha que estudar. Não porque isso fosse um alvo, mas sim porque isso me facilitava a minha vida doméstica, me facilitava a vida dentro da minha casa. O fato de eu ser filha única, eu acho que pirava com a cabeça da minha mãe. Então ela fazia o seguinte, ela me mandava para a casa de outras pessoas, me mandava para a casa das amigas dela, para aprender coisas como bons modos. Lá eu aprendi a colocar uma mesa na estica, aquela coisa mais linda, aprendi a falar, aprendi a me sentar, aprendi flores, bordado, enfim, eu fui preparada para poder ser uma pessoa com muitos bons modos. Isso era a maneira que a minha mãe entendia de não me masculinizar, porque ela tinha 9 filhos, eu era a 9ª. Do meu lado, a minha grande preocupação era eu escapar daquele trabalho pesado ao qual meus irmãos todos tinham que fazer. Então, era mexer com os porcos, mexer com as galinhas, mexer com o comércio, muita coisa pesada. Mas eu tinha uma professora fantástica, tenho aqui a foto dela hoje, uma coisa muito bonitinha. A minha professora, ela era minha aliada, ela sempre estava me dando coisas para eu ler e eu levava aquilo para casa como se fosse uma obrigação, quando na verdade era só uma diversão. Outra coisa que eu aprendi, que eu gostava muito, eu queria ser artista de circo. Mas artista de circo era uma coisa abominável aos olhos da minha família. Nem pensar em pronunciar essa palavra dentro de casa. Era como se fosse uma blasfêmia. A minha vida dentro de casa, ela não era ruim, de maneira nenhuma. A família era uma família pobre, rústica, porém feliz. A gente cantava muito, rezava muito, era abundante e era gostosa a nossa vida. Nós nunca tivemos uma situação financeira muito boa, então sempre tinha uma presença ruim de uma hipoteca, de dívidas, tinha que trabalhar arduamente para pagar essas dívidas. Esse fantasma sempre esteve lá na nossa vida. Um belo dia, lá no interior de Minas Gerais, onde
eu nasci, chega meu irmão e nós iríamos mudar. Era uma questão assim, de hoje para amanhã. Joga as trouxas em cima do carro, saímos de Minas Gerais e fomos parar em São Paulo, em Presidente Prudente. Presidente Prudente, a vaca foi para o brejo. Tudo degringolou de uma maneira assim absurda. Absurda. Meus pais adoeceram, meu pai infartou. E nesse momento do infarto, aconteceu uma coisa muito interessante. Os meus irmãos, eles decidiram que eu iria morar lá no Rio de Janeiro com um dos meus irmãos, já casado, e ele tinha melhores condições financeiras à época. No Rio de Janeiro a história não foi boa, eu fugi de casa, fugi da casa do meu irmão, fui para a casa da minha tia, e o meu outro irmão, meu irmão mais velho, ele foi me resgatar lá no Rio de Janeiro e eu fui morar com ele. Detalhe, ele não me contou o meu destino. A gente entrou dentro de um avião, eu e ele entramos dentro de um avião, foi a primeira vez que eu andei de avião e fui parar em Manaus. Ali na casa do meu irmão não adiantava espernear, a passagem era de ida, não tinha um retorno. Mas não era ruim. A minha cunhada, ela resolveu que eu ia trabalhar. Quando chegou na hora da entrevista, o que me salvou? O meu talento, aquele que minha mãe desenvolveu enquanto eu era criança, porque ela me ensinou a desenhar, me ensinou a trabalhar as artes manuais. Então eu tinha uma máquina de datilografia na minha frente e eu não sabia datilografar, mas eu toda a vida tive uma comunicação muito boa, tive uma maneira de falar bastante enfática e forte. Nisso, e meu pai dizia que isso era a salvação da lavoura, era a salvação das pessoas, que a gente tinha que se comunicar. Correto. O entrevistador, depois meu patrão, ele chegou com a máquina de datilografia para mim e eu falei assim, eu nunca vi isso na minha vida, mas o senhor pode me explicar o que é que vai ser feito aqui? Ele falou, a senhora tem que datilografar esses envelopes aqui para poder colocar a correspondência e enviar para os professores. Eu olhei para aquele envelope, olhei para a máquina de datilografia e falei assim, o senhor tem uma caneta bico de pena? Posso escrever nesses envelopes e em qualquer papel que o senhor queira as letras mais lindas que o senhor já viu na vida. Aí ele trouxe uma caneta simples, não era uma caneta a bico de pena, era um tinteiro muito simples e eu desenhei as letras para ele. Ele me contratou e depois eu fiquei trabalhando escrevendo diplomas e fui ser letrista, escrevendo certificados, preenchendo convites, cartões de Natal, tudo isso era feito à mão, ainda não existia computador. E aquele emprego que eu queria nem foi necessário, eu fui contratada como letrista. Foi maravilhoso. Isso, passando o tempo, o talento com o desenho, ele foi uma coisa que me moveu ali dentro da Amazônia, porque em seguida eu fui convidada para trabalhar num dos maiores institutos de pesquisa científica da Amazônia, no INPA. Eu fui desenhar para cientistas. Eu era desenhista científico. Nem imaginava na minha vida o que era ser um cientista, como é que funcionava tudo isso. Então, eu desenhei para o Dr. Thatcher, para o Dr. Jung, para o doutor não sei quem, para o doutor não sei quem. E tinha vários doutores aos quais eu desenhava. Mas o que eu achava lindo mesmo era a carreira deles, o que eles faziam, as pesquisas científicas que eles faziam. Eu os acompanhava, porque para fazer desenho eu precisava dos cenários, eu precisava de ver os objetos. Eu sempre gostei de estudar. E aí eu fui fazer biologia, porque eu queria me aproximar daqueles doutores todos. No meio dessa história toda, veio a maternidade, que coisa mais maravilhosa, veio minha filha.
Lá se foram muitos anos e eu sequer pensava em voltar, porque estava muito bom. Uma maternidade maravilhosa, um emprego espetacular, trabalhando com aquilo que eu amava, num lugar que eu admirava as pessoas do mais raso ao mais alto. Então, por que não fazer um mestrado? Eu queria subir na carreira ali, então sair de desenhista e me tornar pesquisadora. Então eu me tornei pesquisadora desse instituto. Aí a vida de pesquisadora nem se fala, que vida deliciosa, onde a gente participava dos eventos de grande porte, de médio porte, orientava pessoas. Eu estava viva, feliz com a minha carreira de cientista. Andei em todas as matas na Amazônia, desde a terra firme, a várzea, fiz as pesquisas todas. E os homens da minha vida, todos ali, sempre rondando. Tá aqui, eu tenho uma foto linda, onde apresento todos os homens da minha vida. Inclusive aqui está o meu marido. É importante dizer que meu marido entrou na história, lá, não numa ordem cronológica como eu estou falando, mas aí teve o nosso casamento. Tive a casa dos sonhos, linda, maravilhosa, um jardim espetacular, a minha casa. Isso daí foi prosseguindo até que deu um determinado momento em que eu descobri que as minhas dificuldades, elas são as dificuldades de muitas pessoas. O que era dificuldade? Eu não aprendi enquanto criança o que era uma vida científica. Aí eu comecei, junto com outras pessoas também muito inteligentes, nós começamos a trabalhar com alfabetização científica. Alfabetização científica, mostrando para crianças o modo de pensar e agir cientificamente desde a mais tenra infância. Tá? Daí foi um projeto de muito sucesso que se tornou um programa de grande envergadura dentro da Amazônia, que foi o programa Ciência na Escola. Esse programa já foi replicado várias vezes, hoje ele tem maior idade. Vale lembrar que nessa trajetória toda veio um mestrado, veio um doutorado. Então, assim, a qualificação, ela sempre esteve ali presente na minha vida. Cada coisa que eu vou fazer, eu quero me qualificar e me qualificar muito. Aqui eu tenho várias fotos de vários momentos assim da minha vida científica, que eu trabalhei dentro da base da Petrobras, trabalhei na cadeia produtiva do açaí e rodei todos os municípios do estado do Amazonas, alguns 2, 3 dias para ter acesso de barco e outros ali, algum passo. Bom, aí vem uma parte muito difícil da minha história, uma grande separação do marido, a vaca foi para o brejo. Minha filha já tinha se casado, já morava fora, foi morar num lugar, sabe onde? Foi morar na Finlândia. Logo ali, né? 36 horas para ir para fazer uma visitinha. E aí eu não podia ir, uma coisa assim, do outro mundo. Esse momento foi um momento assim, que eu digo que foi o pior momento de toda a minha trajetória, onde eu me vi completamente perdida. Aí eu fui fazer exame médico. Eu estava num momento de fazer exame médico. Fui fazer esses exames simples que toda mulher faz, o exame de rotina, né? Aí a minha ginecologista virou para mim e falou assim, depois que eu fiz os exames todos, eu fiz um especial chamado densitometria óssea. O resultado, minha filha, que coisa horrorosa. Eu passei pelo menos umas 2 semanas em lágrimas. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Bom, o marido já tinha ido para um lado, a filha foi para o outro. Os amigos, eu não queria conversar sobre esse assunto com ninguém. Eu fui diagnosticada com um grau máximo de osteoporose.
uma doença silenciosa, que eu não gosto de falar que era uma doença, mas assim, em grau máximo, ou seja, os meus ossos eram parecidos uma esponja. Eu nunca senti isso. Eu me achava a pessoa acima de qualquer doença. O que me salvou, mais uma vez, aquele senso, aquela vontade de pesquisar. Aí eu comecei a ver como que eu vou fazer para reverter isso. Então eu empurrei para o lado todas as pesquisas que eu fazia, tudo. Não quero pesquisar ninguém, não quero pesquisar bicho, não quero pesquisar mais nada. Aí comecei a focar única e exclusivamente nessa questão da osteoporose. Não era minha área, mas eu comecei a investigar e eu entrei em contato com os especialistas do mundo inteiro, porque isso aí era uma facilidade que eu tinha, e entrei em contato com médicos, com nutricionistas, com nutrólogos, com pessoas de todas as áreas que você puder imaginar. A minha questão era, como é que eu ia fazer osso? Essa era a minha questão. Eu não aceitei e não engoli isso. Daí, o que aconteceu? Como eu não engoli isso, eu fui em busca de pessoas que pudessem me ajudar, não na internet, não na questão assim do estar longe. Eu fui buscar pessoas assim reais que estivessem ali, porque eu montei um protocolo. Eu montei um protocolo de como fazer osso. Mas faltava o quê? O que faltava? Faltava alguém para se submeter ao meu protocolo. E o que eu fiz? Sem problema, eu sou o objeto da minha pesquisa, eu sou minha cobaia, eu sou a minha sujeito de pesquisa. Então, tratei de pedir a minha aposentadoria, eu já tinha tempo de sobra de casa, pedi a minha aposentadoria e fui atrás de reverter a osteoporose. Quem são os profissionais dessa área? Eu fui atrás dos educadores físicos, mas antes disso eu subi na torre, no dossel, na parte mais alta da floresta amazônica e fui ter um bate-papo com Deus. Ó Deus, me ajuda que a coisa aqui está feia, eu preciso muito reverter essa situação. E eu de braços abertos, lá em cima do dossel da parte mais alta da floresta, eu pedi para poder reverter essa situação. Deus atendeu, foi legal, e Ele colocou as pessoas mais importantes. Então eu tive o melhor treinador físico, que foi o professor Mário. Ele é uma pessoa muito querida para mim, pois ele é, como diz ele, uma fábrica de maratonista. Na minha primeira corrida eu não corri 50 metros. 50 metros é meio quarteirão, se você quer saber. Eu não consegui caminhar direito esse tanto. Daí para frente a minha vida mudou completamente. Eu me submeti ao processo e me tornei uma atleta. Era a única coisa que eu tinha que fazer, reverter a osteoporose. Um ano depois, feliz da vida, fui lá na mesma ginecologista. Eu não gostava muito dela não, porque ela foi a mensageira dessa mensagem ruim. E ela me mandou fazer o exame. Show! Eu não estava mais no nível vermelho. Funcionou, eu já estava no topo da faixa laranja, faltava um tiquinho de nada para mim passar para a faixa amarela. Gente, está aqui, comprovado, um ano depois. Eu avancei muito e isso me deu um gás total, me deu uma força. Eu não sei nem expressar direito o tanto que eu fiquei contente com isso. Mas eu sabia que era um processo contínuo, de acordo com minhas pesquisas, parou, voltou.
Então eu tinha que entrar de sola nesse mundo. Então eu joguei o salto alto para um lado, joguei a roupa de pesquisadora para o outro e me tornei atleta, atleta mesmo. E aí eu comecei a me inscrever em tudo quanto é prova de corrida e virei atleta. Achei também que, por bem, que eu tinha que não podia ficar com isso só para mim, fazia parte da alma de pesquisadora, da alma professora, da alma que ensina. Então eu fui procurar uma associação de idosos, de idosas, eu queria mulheres que estavam com o mesmo problema que eu, para poder se beneficiar daquilo que eu havia descoberto. Eu não estava afim de publicar para depois esperar que alguém lesse, que alguém corrigisse. Não, eu queria ler a vida real, porque aconteceu comigo. Daí eu encontrei várias mulheres que gostaram, que elas não chegaram a reverter e nem tiveram a força que eu tive de se tornar atleta, mas melhoraram enormemente aquilo que elas sentiam. Então ali eu pude ver que a minha trajetória ela poderia beneficiar muitas pessoas. Eu vi que eu tinha que alimentar esse meu lado que é investigadora, que é esse lado assim em que nunca para de aprender. Eu preciso aprender para viver. Não existe um fim. E me irritava muito a questão do chegou na porta da fila do cinema e alguém já me dá meia entrada sem precisar perguntar a minha idade, nem pede a carteira de identidade. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu falei assim, a coisa tem um novo assunto aí para me poder investigar. Por quê? A idade pode chegar, mas eu não preciso me curvar aos problemas ditos problemas da idade. Eu não preciso me curvar. Aí eu comecei a estudar essa questão da longevidade saudável. Entrei nesse foco, aí eu vi que tinha que estudar inteligência emocional, estudei, fui fundo dentro da inteligência emocional, dentro da neurociência, dentro dos bloqueios, dentro dos gatilhos, do porquê uma pessoa se entra num canto e fica num sofá. Eu sabia, com a quantidade de estudos, por que isso acontece? Eu falei, mas eu posso ajudar essas pessoas. E eu comecei a trabalhar com essa parte, orientando pessoas, principalmente mulheres, para que elas conquistem saúde e qualidade de vida. Claro, lá atrás tem sempre alguma coisa que motiva. E o grande motivo disso tudo foi, eu me aposentei. Então eu tinha tempo demais disponível. Eu precisava não só preencher esse tempo com coisas, com atividades, mas eu precisava dar qualidade, dar sentido a esse tempo que eu tinha de sobra. Daí, o coach foi essa coisa que está comigo, mentorar pessoas, mentorar mulheres, fazer com que essas pessoas cheguem a ter saúde e qualidade de vida. E chegou um dado momento nessa questão da longevidade saudável, pandemia. Vem a pandemia. Nossa, eu enterrei amigos e amigos e amigos, muitos. Não posso falar centenas, mas umas boas dezenas foram embora. E isso causa um pânico, me causou uma sensação muito desagradável. E eu tinha muito medo de ficar só. Medo, pavor, pânico, todas essas coisas assim, para mim, ficar só é mais torturante do que a dor física. E também com a vida de atleta, a gente sempre está em grupo. Aí eu pensei comigo, eu vou sair daqui dessa cidade, não está muito fácil suportar essa questão do luto, de um luto em que
normalizou na vida de todas as pessoas. Aí eu vendi minha casa, vendi tudo, vendi minhas coisas todas e falei, vou para Minas Gerais de volta, vou para minha origem, vou buscar o começo da minha história. Aqui me socializei bastante, tenho trabalhado bastante no eixo Uberaba, Uberlândia. Me tornei atleta, aqui eu me apresentei como tal. E é isso aí, essa é a minha história. Estou trabalhando com o coach integral sistêmico, onde a gente vê todos os pilares da vida e não existe um pilar mais importante na vida de todas as pessoas do que a família. A família é super importante na vida da gente. Aqui eu tenho um segmento da minha família é muito grande, eu tenho um segmento da minha família que é fundamental e o outro segmento, o mais importante de todos, que é esse daqui, da minha filha e meu neto, estão hoje lá nos Estados Unidos, eles nos acompanham e eu os acompanho com muito amor e carinho. Essa é a minha história. E para você que me acompanhou até aqui nesse momento, eu quero te agradecer enormemente, desejar para você um tudo de bom. E eu quero que você comente aqui qual foi o seu maior desafio. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, curte, comenta, compartilha essa história, que eu tenho certeza que ela vai ser muito legal para muita gente. É isso aí. Comenta aí, qual foi o seu maior desafio?